Reflexão bíblica. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5. Efésios 5. Paulo fala sobre a conduta dos filhos da luz, exortando os crentes a viverem em amor, santidade e sabedoria. Ele fala sobre o relacionamento entre marido e mulher, enfatizando o amor de Cristo pela Igreja. Imitadores de Deus. Efésios 5 é um capítulo crucial na carta de Paulo aos Efésios, onde ele oferece instruções práticas sobre como os cristãos devem viver em conformidade com o Evangelho de Cristo. Paulo enfatiza a importância de viver em amor e santidade, refletindo a luz de Cristo em todas as áreas da vida. Ele aborda especificamente questões como moralidade, relacionamentos interpessoais e conduta na sociedade, destacando o papel do amor e da submissão mútua entre maridos e esposas. Paulo também ressalta a necessidade de evitar a imoralidade e as práticas pecaminosas, incentivando os crentes a serem imitadores de Deus e a viverem de acordo com sua vontade. Esse capítulo oferece um modelo inspirador de conduta cristã, desafiando os crentes a refletirem a imagem de Cristo em seus relacionamentos e estilo de vida diário, enquanto buscam agradar a Deus em tudo, tornando-se imitadores de Deus. Versículos 1 ao 4. 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Exorta os crentes a refletir o caráter de Deus em suas vidas, especialmente através do amor e da santidade. Como filhos de Deus, somos chamados a imitar seu caráter e conduta, demonstrando amor e santidade em nossas ações e relacionamentos. 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nos lembra do exemplo supremo de amor de Cristo, que se sacrificou por nós. Como Ele nos amou, devemos amar uns aos outros, sacrificando-nos em serviço e amor. 3. Mas a fornicação, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Esse versículo enfatiza a necessidade de viver uma vida santa, afastando-se de práticas pecaminosas. Os crentes devem se esforçar para viver de acordo com os padrões de pureza e retidão estabelecidos por Deus. 4. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes, ações de graças. Adverte contra comportamentos impróprios e frívolos. Em vez disso, os crentes devem cultivar um estilo de vida caracterizado pela gratidão e pelo comportamento digno de sua identidade como filhos de Deus. Esses versículos exortam os cristãos a imitarem a Deus, vivendo em amor e santidade. Devemos seguir o exemplo de Cristo, que deu sua vida por nós. O texto adverte contra a imoralidade, impureza e cobiça, comportamentos incompatíveis com a santidade cristã. Vivendo em luz e sabedoria. Versículos 5 ao 8. 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esse versículo adverte que a imoralidade, a impureza, a idolatria e a ganância são incompatíveis com a herança no reino de Deus. Aqueles que persistem nessas práticas revelam idolatria e estão excluídos da herança em Cristo. Esta passagem reforça a santidade e a pureza exigidas dos seguidores de Cristo. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa passagem alerta sobre os perigos das palavras vãs e do engano. A ira de Deus está reservada para aqueles que persistem na desobediência. Isso destaca a importância da vigilância espiritual e do discernimento diante das tentações e falsas doutrinas. 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Portanto, a exortação é clara:
Não se associem com aqueles que praticam tais ações ímpias. Essa instrução reforça a necessidade de separação do mal e de manter padrões morais elevados, evitando a cumplicidade com as obras das trevas. 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque antes, vocês estavam imersos na escuridão, mas agora, em Cristo, são trazidos para a luz. Assim, devem viver de acordo com essa nova realidade, manifestando a natureza transformada pela luz divina em suas vidas diárias. Esses versículos enfatizam a necessidade de abandonar práticas pecaminosas, destacando a incompatibilidade entre tais comportamentos e a herança no reino de Deus. Os crentes são exortados a viver em luz, praticando o que é aceitável ao Senhor, e a discernir a vontade de Deus em suas vidas. Filhos da luz, revelando a verdade. Versículos 9 ao 13. 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade. Destaca como a vida cristã é caracterizada pela manifestação do fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas virtudes refletem a natureza de Cristo no crente. 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Enfatiza a importância de discernir e escolher aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, em contraste com as obras infrutíferas das trevas. É um chamado à santidade e à prática da justiça, refletindo a luz de Cristo. 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Destaca a necessidade de evitar participar ou se associar com práticas pecaminosas e malignas, mas, em vez disso, denunciá-las e rejeitá-las, mantendo-se firmes na verdade e na retidão. 12. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Alerta sobre a natureza maligna das atividades praticadas secretamente pelas pessoas nas trevas. Isso enfatiza a importância de expor e rejeitar tais práticas, revelando a verdade e buscando viver na luz da justiça e da honestidade. 13. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Destaca que a verdadeira natureza das obras das trevas é revelada quando expostas à luz da justiça e da verdade. Isso evidencia a importância da luz divina em trazer à tona o que está escondido nas trevas. Esses versículos destacam a transformação dos crentes, que passaram das trevas para a luz. Eles são chamados a viver uma vida de retidão, bondade e verdade, expondo as obras infrutíferas das trevas. A luz revela o que está escondido, trazendo à tona a verdade e despertando para a justiça. Desperta para a luz. Versículos 14 ao 17. 14. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa passagem nos instiga a despertarem da sonolência espiritual e a receberem a luz de Cristo. Ao levantarem-se da escuridão espiritual, eles recebem iluminação e direção de Cristo para viverem uma vida de retidão e verdade. É um chamado à transformação espiritual e ao seguimento de Cristo. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nesta parte, Paulo exorta os crentes a viverem com sabedoria e discernimento, refletindo sobre suas ações e escolhas. Eles devem agir de forma sensata, reconhecendo a importância de seguir os princípios e ensinamentos de Cristo em sua conduta diária, contrastando com a tolice e ignorância do mundo. 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aqui Paulo nos incentiva a aproveitar cada oportunidade, redimindo o tempo em meio a um mundo moralmente decadente.
Ele destaca a urgência de agir com diligência e prudência, cientes da brevidade da vida e da necessidade de fazer o melhor uso possível do tempo que lhes é dado. 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo nos exorta a não agirmos com imprudência, mas sim a compreender a vontade do Senhor. Isso implica em buscar discernimento espiritual e estar em sintonia com os propósitos de Deus, em vez de seguir impulsos egoístas ou mundanos. Nesses versículos, Paulo exorta os crentes a despertarem para a verdade espiritual e a viverem com discernimento. Ele destaca a importância de estar consciente da vontade de Deus, evitando a sonolência espiritual. Os crentes são encorajados a aproveitar cada oportunidade para viverem de acordo com a vontade de Deus. Submissão e plenitude no Espírito. Versículos 18 ao 21. 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo adverte contra o excesso de vinho, que leva à contenda e à desordem. Em vez disso, os crentes são incentivados a buscar a plenitude do Espírito, que traz alegria, paz e unidade, capacitando-os a viver de acordo com a vontade de Deus. 19. Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa passagem destaca a importância da adoração e comunhão com Deus. Os crentes devem se envolver em expressões de louvor e gratidão, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, não apenas em palavras, mas com o coração. Isso fortalece a fé e edifica a comunidade cristã. 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é enfatizado a atitude de gratidão contínua dos crentes. Eles devem expressar agradecimento a Deus em todas as circunstâncias, reconhecendo sua soberania e bondade por meio de Cristo. Isso reflete uma postura de confiança e dependência de Deus em suas vidas diárias. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse versículo destaca a importância da submissão mútua entre os crentes, enraizada no temor reverente a Deus. Isso reflete a humildade e o respeito mútuo que os cristãos devem ter uns pelos outros, reconhecendo a autoridade divina sobre suas vidas e relacionamentos. Esses versículos nos instruem a sermos cheios do Espírito, expressando-se em louvor, gratidão e submissão mútua. A plenitude do Espírito se manifesta na adoração comunitária e no respeito mútuo entre esposas e maridos, refletindo a submissão a Cristo na vida cotidiana. Submissão e amor no relacionamento conjugal. Versículos 22 ao 25. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Nesta passagem, Paulo exorta as mulheres a se submeterem aos seus maridos, não por inferioridade, mas como uma expressão de respeito à ordem divina estabelecida para o casamento. Ele equipara essa submissão à reverência ao Senhor, refletindo o princípio de liderança amorosa e sacrificial de Cristo na Igreja. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Aqui, Paulo estabelece a analogia entre o papel do marido como líder do lar e o de Cristo como cabeça da Igreja. Assim como Cristo lidera a Igreja com amor e sacrifício, os maridos devem liderar suas esposas de maneira semelhante, cuidando e protegendo-as como Cristo faz com a Igreja. 24. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Paulo destaca a relação simbólica entre o relacionamento de Cristo com a Igreja e o papel das esposas em relação aos maridos. Assim como a Igreja é submissa a Cristo,
As mulheres devem ser submissas a seus maridos em todas as áreas da vida, refletindo essa ordem divina de liderança e submissão. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Os maridos são chamados a amar suas esposas da mesma maneira que Cristo amou a igreja, demonstrando um amor sacrificial e dedicado. Assim como Cristo deu sua vida pela igreja, os maridos devem se sacrificar pelo bem-estar e felicidade de suas esposas, priorizando seu cuidado e proteção. Nesses versículos, Paulo instrui as esposas a se submeterem aos maridos como a autoridade de Cristo. Ele compara essa relação com o amor de Cristo pela igreja, que se sacrificou por ela. Assim como Cristo amou a igreja, os maridos devem amar suas esposas e se sacrificar por elas. O amor redentor, maridos e esposas. Versículos 26 ao 29. 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Neste versículo, Paulo destaca o papel de Cristo na purificação da igreja, comparando-a a uma noiva preparada para o casamento. A água simboliza a palavra de Deus, que purifica e santifica a igreja, preparando-a para ser uma noiva imaculada para Cristo. 27. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Neste trecho, Paulo descreve o objetivo de Cristo ao purificar a igreja, preparando-a para ser apresentada como uma noiva perfeita e sem mancha. Isso demonstra o amor e o cuidado de Cristo pela igreja, buscando sua santidade e perfeição para a comunhão eterna com Ele. 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo instrui os maridos a amarem suas esposas da mesma maneira que amam seus próprios corpos, reconhecendo que cuidar delas é cuidar de si mesmos. Isso destaca a união e a responsabilidade mútua dentro do casamento, refletindo o amor de Cristo pela igreja e seu próprio corpo. 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Paulo compara o cuidado natural que as pessoas têm com seus próprios corpos ao amor de Cristo pela igreja. Assim como ninguém odeia seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida, Cristo também nutre e sustenta a igreja, demonstrando seu profundo amor por ela. Essa passagem retrata o amor sacrificial de Cristo pela igreja, comparando-o ao relacionamento entre maridos e esposas. Assim como Cristo purifica e santifica a igreja, os maridos devem amar e cuidar de suas esposas como a si mesmos, unidos em uma relação de amor e respeito mútuo. União e amor na relação conjugal. Versículos 30 ao 33. 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, e dos seus ossos. Esse versículo destaca a conexão profunda entre Cristo e a igreja, comparando-a à relação entre o marido e sua esposa. Assim como os cônjuges se tornam uma só carne, os crentes são membros do corpo de Cristo, refletindo uma união espiritual íntima e uma identidade compartilhada. 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Essa passagem cita Gênesis 2 verso 24, enfatizando a união profunda e indivisível entre marido e esposa. Essa união é tão íntima que o esposo deixa sua família para se unir à sua esposa, formando uma nova unidade, uma só carne, baseada no amor e na fidelidade. 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Revela que o relacionamento matrimonial reflete o mistério da união de Cristo com sua Igreja. Assim como o casamento é uma união íntima entre marido e esposa,
Cristo e sua Igreja estão unidos em amor e devoção, revelando a profunda conexão entre Cristo e seu povo. 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Essa passagem destaca a responsabilidade de cada cônjuge no casamento. Os maridos são chamados a amar suas esposas como amam a si mesmos, refletindo o cuidado e a devoção de Cristo pela Igreja. Da mesma forma, as esposas são incentivadas a respeitar e honrar seus maridos, promovendo a harmonia e a unidade no casamento. Nessa passagem é enfatizado a união íntima entre Cristo e a Igreja, comparando-a ao vínculo marital. Paulo instrui os maridos a amarem suas esposas como a si mesmos e as esposas a respeitarem e se submeterem aos maridos. Isso ilustra o relacionamento entre Cristo e a Igreja. 5 importantes lições que podemos aprender em Efésios 5. Amor e respeito mútuo. O texto destaca a importância do amor e do respeito entre marido e mulher, essenciais para a harmonia e a felicidade conjugal. Isso envolve compreensão, apreciação e valorização das diferenças e das qualidades um do outro. Reflexão da relação entre Cristo e sua Igreja. O relacionamento entre marido e mulher deve espelhar a relação entre Cristo e sua Igreja, caracterizada pelo amor, sacrifício e compromisso mútuos. Isso implica em liderança amorosa e submissão voluntária, em vez de dominação ou passividade. Importância da submissão e do cuidado mútuo. A submissão da esposa ao marido não é uma subordinação inferior, mas sim uma disposição voluntária de honrar a liderança amorosa do marido. Por sua vez, o marido é chamado a cuidar e nutrir sua esposa, assim como Cristo cuida da Igreja. União sagrada e compromisso. O casamento é considerado uma união sagrada, uma aliança perante Deus e os homens. Requer compromisso mútuo, fidelidade e disposição para superar desafios juntos, em meio às dificuldades da vida. Viver em luz e santidade. Os princípios do texto não se aplicam apenas ao casamento, mas também à vida cristã em geral. Devemos viver em luz, evitando a imoralidade e o pecado, e buscando a santidade em todas as áreas de nossas vidas, sejam elas relacionais, pessoais ou espirituais. Conclusão. Concluímos que Efésios 5 oferece um roteiro profundo e prático para relacionamentos saudáveis, permeados pelo amor sacrificial e pela submissão mútua. Esses princípios, enraizados na relação entre Cristo e sua Igreja, transcendem culturas e épocas, promovendo harmonia e testemunho do Evangelho. Ao imitar o amor de Cristo, encontramos paz, unidade e alegria, refletindo a glória de Deus em nossos relacionamentos e em nossa jornada espiritual. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.